Nosso protagonista se chama Jiro, um adolescente com cara de encrenqueiro, sempre envolvido em brigas aparentemente sem sentido, muitas vezes contra caras bem mais velhos que ele. Mas, na verdade, a realidade é bem diferente do que parece. Jiro guarda um segredo que ninguém imaginaria. Ele tem habilidade de se comunicar com animais, e cada luta que enfrenta é, na verdade, uma tentativa de proteger alguma criatura indefesa. Mas tudo muda no dia em que ele encontra um misterioso gato preto ferido na floresta. Movido por seu instinto protetor, Jiro leva o animal para casa, sem saber que esse simples gesto mudaria seu destino para sempre, e que pouco tempo depois ele acabaria morrendo por conta disso. É isso mesmo que vocês leram no título, galera. Esse mangá teve seu início lá em 2016, mas infelizmente foi cancelado em 2018, deixando muitos fãs órfãos do restante da história. Porém, surpreendendo a todos e possivelmente até o autor desse mangá, em 2025 foi anunciado um teaser trailer insano, revelando a produção em anime desse mangá cancelado, que nesse momento já está em seu processo de produção e com estreia prevista para meados de 2026. E galera, o trailer ele tá simplesmente absurdo. E eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição. E agora, sem mais enrolação, bora para mais uma recapitulação dessa história que promete conquistar o coração de todo fã de shonen sobrenatural. Nossa jornada começa com um jovem chamado Jiro, envolto em mais um dia turbulento. Enquanto conversa com um companheiro, esse companheiro pergunta se ele havia se metido em uma briga novamente. E com um suspiro, Jiro justifica-se. Eles o chamaram de medonho. E afinal, não é todo dia que alguém vê um humano conversando com um animal. E é então que a revelação surge. O seu interlocutor, na realidade, não é um humano, mas um cachorro. Com um olhar sereno, um animal chamado Nat reflete. Deve ser incrível ser diferente dos outros. Girou intrigado, pergunta o porquê. E Nat, com uma sabedoria além do comum, responde que essa diferença é justamente o que o torna Girou único, porque há coisas que só ele pode fazer. O garoto olha para o céu, confuso, admitindo que realmente não entendeu aquelas palavras. Mas Nat, de forma paciente, apenas sorri e murmura que um dia ele vai compreender. E assim, sob o horizonte cheio de mistérios, a nossa história se inicia. Alguns anos se passam, e agora vemos nosso protagonista, aparentemente ainda sendo encrenqueiro, partindo para uma briga contra três homens. Enquanto o líder deles provoca Jirou, ele simplesmente caga para o que ele fala e começa a tirar meleca do seu nariz, o que deixa o cara puto, fazendo imediatamente partir para cima dele. Mas ao soltá-lo, Jirou já havia desaparecido e simplesmente aparece por trás do homem, acertando-o com um forte chute em suas costas, fazendo ele cair no riacho. E finalmente Jirou dá as caras, e agora vemos ele, nosso protagonista, com a aparência mais velha, encarando dois delinquentes restantes. Ele diz que, caso eles estejam assustados, os dois podem enviar ao mesmo tempo para cima dele. Ele então abre um sorrisão e diz que perdedores como eles precisam ter alguma vantagem para ter coragem de brigar. Os dois assim partem para cima dele. Mas a imagem que vemos logo em seguida é simplesmente dos três delinquentes molhados correndo para longe do nosso protagonista. Geo os chama de lixos e uma voz agradece por salvá-los. A voz vinha de um gato e de um corvo. O gato explica que aqueles delinquentes começaram a aparecer por ali cada vez mais vezes, de forma frequente, e jogar lixo ali na área deles. E em um determinado momento começaram a aparecer com foguetes e tacar fogo nos animais que viviam por ali, o que foi assustador para eles. Mas que graças a Jirou, eles agora pararão. O gato se preocupa e pergunta se por acaso os três não voltariam para um acerto de contas com ele. Respondendo, Jirou diz que o gato não precisaria se preocupar com aquilo, porque ele já estava acostumado. E tirando onda com ele, o corvo fala que com aqueles olhos assustadores que Jirou possuía, ele tinha mais do que certeza que ele vivia acostumado em se meter em brigas. Jirou responde dizendo que irá transformá-lo em um espetinho se ele não calar a boca. E assim se vira, se despedindo dos dois animais. Ao chegar em casa, seu avô lhe recepciona, o chamando de pirralho de merda, e pergunta se novamente ele havia entrado em uma briga. Cansado daquilo, seu avô fala que ele não está ensinando técnicas shinobis
para que ele continue entrando em brigas. Ousadamente, Jiro responde que o que seria ser um shinobi? Por acaso seria se tornar um velho antipado igual a ele? O velho se irrita e pede para que seu neto prestasse atenção na lâmina que fora herdada pela família Azuma na era Edo, uma era que durou entre 1603 a 1868. Mas seu neto, brincalhão, diz que aquela espada era provavelmente só uma imitação, nem deveria cortar. Seu avô então a desembanha e pede para que ele testasse a lâmina em si mesmo, já que ele achava que era falsa. Mas Jirou corre dali e cochicha consigo mesmo que seu avô não sabia brincar. Ao longe, seu avô fala que ele terá um encontro com a associação da vizinhança hoje, até a meia-noite, e que por isso Jirou terá que preparar o seu próprio jantar, mas antes deve consertar as portas. Nosso protagonista então começa a imitar o que o velho dissera, e então alguém o chama. Ao se virar, ele descobre se tratar do corvo de antes. Ele pergunta ao corvo se por acaso ele não queria comida, mas assustado, o animal responde que havia um gato na floresta, e Jirou fica achando se tratar de algum tipo de zoação. Mas contra seus pensamentos, o corvo diz que não há tempo a perder e pede para que ele o siga. Ambos saem correndo, adentrando a floresta, e o corvo diz que o gato estava logo à frente deles. E ao chegarem, realmente havia um gato preto, e ele estava bastante ferido. Girou o encara e pergunta ao corvo se ele seria algum tipo de amigo dele. Porém, o pássaro nega e diz que só estava de passagem quando o encontrou naquele estado. Voando, ele continua dizendo que o gato ainda estava vivo, mas que não respondia. Girou se enfurece e nota que o gato está muito fraco e que precisa de um tratamento imediatamente. Ele grita para o gato, perguntando se ele conseguir ao menos escutá-lo. E em pensamentos, alguém ou alguma coisa pergunta se por acaso aquele seria Hagou, uma entidade do hinduísmo, que o chama e pede a ele que empreste forças para que assim ele seja capaz de despertar do seu sono. Alguém ou alguma coisa responde, dizendo que não irá emprestar sua força a ninguém. E o gato fala que com isso ele não tinha escolha, porque ele morreria ali. E assim o gato de repente abre seus olhos e se deparam com um lugar bem diferente do que imaginava pós-morte. Girou o cumprimenta e pergunta se ele estaria com sede. Ele continua e explica que o gato estava muito ferido e não tinha certeza sequer se ele iria sobreviver àquela noite, mas aparentemente ele era bem durão. Nosso protagonista se apresenta, então pergunta se o gato tinha um nome, mas aquele ser nada responde e Girou ainda assim insiste em saber seu nome. Ao falar, o gato pergunta se Jirou seria idiota, e que mesmo que lhe contasse o seu nome, ele não seria capaz de entender. Jirou assim se irrita, e diz que esse gato está ferrado agora. Assustado com a resposta, o gato preto se esconde debaixo da cama, e Jirou diz que ele pode relaxar e abaixar sua guarda, falando que compreende, ele deve estar assustado, pois é a primeira vez que encontra um humano que é capaz de se comunicar com os animais, mas que ele não precisava se preocupar tanto, pois ele não o comeria. O gato observa e percebe que ele não sente qualquer tipo de aura vindo dele. Então, sem dúvidas, aquele diante dele era humano. Mas que caso fosse verdade, então não teria como, mas de repente os pensamentos do gato são interrompidos. Quando Jirou se levanta e fala que não tem mais escolha e que precisará usar seu último recurso. O gato somente o encara, pensando que nada o faria sair dali. Mas, ao notar um cheiro convidativo, ele logo sai debaixo da cama e ataca uma tigela cheia de comidas. Girou sorri e diz que ele era um ser bem simplório. O gato preto responde que é vergonhoso dar as costas para uma refeição, como dizem os humanos. Mas Girou repreende, dizendo que gatos não deveriam possuir vergonha humana. E logo o animal o repreende, dizendo que ele não era um gato, e fala que na realidade seu nome era Hagou. Ele se revela ser um Mononoke, um ser imortal. Nosso protagonista fica monossilábico, e o gato preto continua, dizendo que os humanos os chamam de muitas coisas, como monstros, espíritos malignos e afins. Mononokes geralmente tomam a forma humana ou de animais, se misturando assim na sociedade, apesar de que alguns ainda se isolam em florestas ou montanhas. E, inocentemente, Jiro pergunta por que ele sequer se transforma. O gato preto parece realmente perceber que aquele humano chamado Jiro realmente não parece saber de nada. Mesmo que, e assim Jiro interrompe seus pensamentos, novamente,
e pergunta se o motivo dele se transformar em animal humano é um segredo tão grande no qual ele não pode revelar. Contudo, o Mononoke responde não saber bem os detalhes, mas que por conta de um certo grupo, ele foi obrigado a hibernar por um longo período, e quando finalmente despertara, ele estava cercado por outros Mononokes desconhecidos. Eles queriam o recrutar para o seu grupo, mas Hagou não estava procurando fazer parte de nenhum grupo, e assim recusou. Girou soma um mais um, então entende que foi daí que o gato preto saiu todo machucado. Mas, mesmo assim, ele pergunta o porquê que ele se recusara a se juntar ao grupo. Em resposta, o Mononoke diz odiar ter que confiar na força de terceiros. Jirou fica surpreso com sua resposta, e Hagou diz que, seja como for, um humano não acreditaria nele, mas Jirou corta, e diz que, mesmo não entendendo quase nada do que ele dissera, não significava que ele não acreditasse nele. Afinal, ele era um humano que falava com animais. Então, ele sabia que existia coisas bem malucas aí no mundo. Hagou o encara por um momento e fala que ele era bem estranho, deixando Jirou zangado. Pela floresta, vemos uma mulher que se autodenomina Kishimonji, no qual é uma deusa budista da felicidade e do nascimento, tentando reportar algo ao quartel-general. E finalmente, o outro lado da chamada responde e pergunta o que havia acontecido por ali. E ela responde que encontrara uma mancha de sangue, que sem dúvidas pertence a Hagou, e que uma das auras residuais terminava por ali. E baseado na quantidade de concentração que havia naquele resíduo, havia pouquíssimo tempo que o Mononoke havia saído dali. E por isso, ela teria que reunir uma equipe de busca atrás dele. Ela acredita ser capaz de cuidar daquilo tudo sozinha, e assim desaparece ao vento. Mas bem próximo de onde ela estava, ao longe, alguém a observava. E assim voltamos a Jirou, que agora fica surpreso ao perceber que os machucados do gato haviam se curado completamente, admitindo por fim que ele realmente não era um gato comum. Hagou fala que sabia que ele não estava acreditando na sua história no final das contas, mas Jirou admite que, em parte, ele achava que Hagou era somente um gato preto falando asneiras, delirando de dor. E ele chama assim Jirou de cretino. E mudando de assunto, ele fala que tudo aquilo o lembrou de Nath. Jirou explica, mesmo sem Hagou perguntar, que Nath era uma cadela que costumava viver com eles por ali. Ela era grande e branca, o extremo oposto do gato em diversos aspectos, e com aquele comentário, o gato xinga Jirou algumas vezes. Ignorando o Hagou, Jirou continua. Revela que sofria bullying na época do fundamental. Ele estava sempre coberto de sujeira e hematomas ao redor do corpo. Nath o deixava banhá-la sempre que isso acontecia, argumentando que ele poderia lavar todos aqueles sentimentos ruins e assim fazer com que eles fossem embora junto à sujeira do pelo dela. A cadela sempre dizia coisas como: "Estou feliz que você esteja aqui", ou "É porque você está aqui que eu posso ficar limpa e feliz". E, principalmente, com essa sua gentileza, você deveria oferecer sua ajuda aos outros também, era o que ela sempre dizia. Isso porque as coisas que Jiro fazia era algo que só ele podia fazer, e o gato fica reflexivo com aquelas suas palavras. Ele até estava prestes a dizer algo quando Jiro aperta a ducha para limpá-lo, o calando. E assim a lua dá as caras. E no silêncio da noite, com o relógio marcando 11h20, o gato preto se levanta e observa Jirou. Ainda o olhando, o Mononoke diz que ele não era uma criança ruim e que deveria agradecê-lo, porém não havia muito tempo. E assim, partindo e dando adeus ao humano, ele pula da janela do quarto de Jirou e aterrissa levemente, igual um gato. Ele falava consigo mesmo que, mesmo que os seus ferimentos tivessem sido curados, ele ainda não havia recuperado sua força. E Jirou nota que ele ainda mancava, e a voz do garoto assusta Hagou a um nível que o faz miar e faz com que todos seus pelos se arrepiem. O gato preto começa a xingá-lo e dizer que ele estava definitivamente dormindo, e bocejando, Jirou pede para que ele parasse de gritar, pois estava tarde. E continua dizendo que ele vira dormindo era apenas uma técnica de substituição. O Mononoke se enfurece por ter sido feito de idiota. Sinceramente, Jirou pergunta para onde ele achava que estava indo com aquele corpo tão machucado. Friamente, o gato responde que aquilo não lhe interessava. Contudo, Jirou o retruca, falando que ele que havia lhe salvado, portanto, ele tinha o direito de saber. Mas o Mononoke
fala que não lembrava de pedir a ele momento algum que fosse salvo, e Jiro se enfurece com aquela resposta. O gato preto continua, e dessa vez argumenta que ele o ajudou por livre e espontânea vontade, e que na realidade Hagou não via problemas algum em morrer ali. Nosso protagonista fica confuso com sua fala, e pergunta do que ele estava falando, mas aquilo também não era do seu interesse, respondeu o gato. E puto, Jiro responde para que ele deixasse de onda. Irritado, ele aponta o dedo para ele e pergunta sob quais circunstâncias alguém ficaria bem em morrer. Mas, cansado de tudo aquilo, Agor começa a liberar poder e dizer que irá rasgar aquela cara de bebê que ele tinha se ele não se calasse. Ele tinha certeza que Jiro se recordava que ele era um Mononoke e que Mononokes devoravam pessoas. Eles dois não pertenciam ao mesmo mundo e por isso ele deveria se afastar logo. Mas, interrompendo a briga dos dois, alguém fala que aquilo parecia muito divertido. E a voz se revela ser daquele mesmo homem que observava a garota na floresta. Ele assim dá as caras e sorri falando com Ragul. O gato fica irritado por ter sido encontrado tão rápido. Sem filtros ou sabendo da ameaça que deveria ser o homem, Jirou pergunta quem aquele cara de merda achava que era para entrar na casa dos outros sem pedir permissão. Mesmo não sabendo quem aquele homem era, ele já estava irritando-o. Em resposta, aquele homem rasga a manga da sua roupa ao liberar um braço totalmente transformado. Hagou foge dali e salta para longe, mas o homem fala que ele não irá deixá-lo partir assim tão fácil, e logo segue atrás dele. E assim, ambos deixam o pobre Jirou parado ali, sem reação, fazendo-o relembrar das palavras de Hagou, cerrando assim os dentes, porque estava irritado por ter sido deixado para trás. A toda velocidade, o homem persegue Hagul. O homem até mesmo tira sarro dele enquanto o persegue, apenas dizendo que está brincando com o gato. Ele até mesmo para em cima de um galho para refletir que o gato preto, aquele Mononoke, realmente havia enfraquecido. Ele então se cansa daquela brincadeira de pega-pega e parte em disparada, alcançando rapidamente o Hagul. Ele até olha para o lado, mas somente para receber o poderoso ataque do homem. Vemos ele caindo pela floresta, totalmente sem forças. Enquanto seu corpo enfraquecido se contorce no chão, o homem o chama de patético, perguntando se ele seria mesmo o lendário e renomado Mononoke chamado Hagou, a Estrela Negra. O homem então revela que ele e o seu grupo haviam sido aqueles que libertara Hagou da sua hibernação, falando que não deseja matar um companheiro e somente quer sua colaboração para que ele retorne com ele. Mas o gato zomba por ele chamá-lo de companheiro e que sabe que na verdade ele só deseja o seu poder e não sua companhia. E que para sobreviver ele está bem disposto a matar ou morrer ali. O homem abre um grande sorriso ao gato e fala que tudo bem, era como ele desejasse, mesmo sendo ele que iria morrer naquele dia. Ele avança sobre o gato preto, mas Jirou chega silenciosamente com algo em suas mãos, surpreendendo assim ambos. Ele havia conseguido causar um ferimento naquele homem misterioso, e o gato o encara surpreso, e finalmente consegue falar. E agora, recuperando a consciência, ele o chama de idiota, e cortando, Jirou o chama de idiota de merda, porque caso ele morresse, ele teria falhado em salvá-lo, surpreendendo o Mononoke com sua fala. Ele até começa a reclamar com Jirou, mas ele o manda calar a boca e fala que não precisa de um motivo lógico para ajudar as pessoas, igual dissera Nat, sua cachorra. Havia sido ele quem o salvara, e ele não desistiria de salvá-lo no meio do caminho. Aquele homem assume uma forma tão assustadora, similar a um minotauro, alegando que ele é um garoto muito estranho, pois a maioria dos humanos treme ao ver aquela sua forma, e ele logo deduz que ele seria um shinobi, e parte para cima do garoto inesperadamente. Com suas técnicas de shinobi, Jirou consegue desaparecer no meio do avanço do monstro, aparecendo em suas costas, similar ao que ele fizera com os delinquentes, mas dessa vez com a espada da família apontada contra aquele gigantesco ser. Mas ao tentar acertá-lo, o monstro também desaparece exatamente como ele fizera, e aparece nas suas costas, usando a técnica de Jirou contra ele mesmo. Hagou fica assustado, e o monstro chega ao lado dele e diz que continuar lutando só doerá mais. Mas Jirou ignora aquelas suas palavras e mesmo assim tenta acertar o monstro pelas suas costas, fazendo-o desaparecer novamente. Se afastando, o monstro diz que aquilo havia sido um pouco perigoso. Ele até aplaude os esforços do humano, pois precisava de muita força de vontade para conseguir contra-atacar perante aquela situação em que ele se encontrava. Porém, no final de tudo, a vida dele já se esvaía naquele momento. Silenciosamente,
Hagou sobe no seu peito e o encara. E tirando com a cara de Hagou, aquele gigantesco homem diz que deixará o humano para que o próprio Hagou o devore, para assim conseguir recuperar uma parte da sua força. Mas com um olhar imponente, Hagou faz se calar, dizendo que ele o matará. Encarando o garoto, ele o chama de imbecil egoísta, por ele nem sequer ter pensado o motivo do porquê ele decidira deixá-lo para trás. E exatamente por não pensar antes de agir é que ele acabara morto desse jeito. Idiota, disse o gato mais uma vez. Mas o monstro tinha razão, era verdade aquilo que ele dissera. Caso Hagou decidisse devorar Jirou, sua força seria renovada, mas ele nunca daria ouvidos àquele ser. Portanto, ao invés disso, Jirou é que iria devorá-lo. Ele irá pagar sua dívida com aquele garoto. O monstro se desespera e pergunta o que Hagou achava que estava fazendo, mas o gato já havia decidido o que faria. Ele estava entregando sua vida a Jirou. E assim, Hagou consegue alcançar na escuridão dos portões da morte e exige que ele acorde. Vemos novamente aquela mesma garota de antes, em uma grande explosão próxima a ela. Imediatamente, ela liga para seu chefe e diz que algo problemático estava acontecendo naquele exato momento. O monstro se enfurece e grita o nome do gato, incrédulo. Ele continua perguntando o porquê entre todas as opções ele havia dado seu poder ao maldito shinobi humano, abandonando seus iguais. E Jirou finalmente manda ele calar aquela boca. E uma energia da mesma cor do pelo de Hagou começa a ser absorvido por ele. Ao levantar a cabeça, ele pergunta que cor estava acontecendo e o que era tudo aquilo. O gato fala com ele através dos seus pensamentos e diz que não era hora dele ficar ali simplesmente parado. O gigantesco monstro avança sobre eles, furioso por agora Jirou e Hagou serem um só, atacando sem hesitação o garoto, que dessa vez desvia facilmente do seu ataque. Ele decide se concentrar primeiramente nele e depois conversar com o Hagou. O monstro tenta outra investida, que falha igualmente ao anterior. Ainda no ar, ele se pergunta como deveria derrotar aquele monstro. E na sua mente, Hagou diz para que ele não se preocupasse com isso, porque ele lhe dará uma mãozinha. Mas que para isso, ele precisa que Jirou dê um soco por ele, o mais forte que puder. E assim, o garoto fecha o seu punho e vai com tudo para cima do monstro, acertando-o com a energia avassaladora que sai de sua mão, fazendo o monstro perder a consciência, prendendo até mesmo Jirou, que pergunta se aquilo seria uma mãozinha. Nosso protagonista, então, fica arfando perante aquele monstro, se perguntando o que havia sido tudo aquilo. Ele ainda não entendia como estava vivo depois de ter sido perfurado no peito. E aí, do nada, uma fumaça negra começa a sair do seu corpo e pede para que Hagou o explique o que era aquilo. Mas antes da sua resposta, uma lâmina surge por trás dele, exigindo que ele não falasse mais. Ao se virar, ele percebe que a portadora da lâmina é uma garota, mas aí uma nova pessoa surge em sua frente, dizendo que as coisas tiveram um rumo um tanto inesperado. Jirou fica nervoso e pergunta se eles eram amigos daquele monstro. No entanto, o homem responde que não, eles não eram Mononokes, e fala que na realidade eles são do Ministério Público de Espionagem, sendo os simples funcionários respeitáveis do poder. E então, mais homens aparecem em suas costas. Tudo aquilo estava muito confuso para que o garoto conseguisse absorver. O homem fala que ele e os seus homens o levariam sob custódia. Jirou se enfurece e fala que não havia a mínima chance dele seguir as ordens que aquele homem misterioso falava. Mas então a garota nas suas costas bate na sua nuca e pede para que ele se cale. O homem pedia para que ela não fosse tão má, mas a garota retruca, dizendo que só o desmaiou para a sua própria segurança. E o homem fala que, como sempre, ela é bastante meticulosa quando se trata de trabalho. Ela pergunta o que acontecerá com o garoto, e o homem responde que, naquele momento, a principal missão deles era levá-lo para o hospital. Afinal, ele agora era tão importante para eles quanto era para o Mononoke. Jirou aparentemente está em um local todo envolto de branco, perguntando-se onde estaria. Ele ainda se recordava de encontrar um gato e depois de um monstro estranho o atacar, e assim Hagou o chama. Jirou se vira para ele e pergunta o que era aquela fumaça estranha saindo dele. No entanto, Hagou rebate, dizendo que ele deveria prestar atenção no enorme buraco que havia no meio do seu peito. E assim o garoto abre seus olhos. Ao acordar, ele logo reclama da dor e estranha todo aquele sonho bizarro. E recordando do seu sonho, ele olha seu peito rapidamente. Uma garota ao seu lado reclama que ele dormiu por quase um dia e meio. E ele pergunta quem ela seria. No entanto, ela continua o ignorando e no celular
reporta que o garoto parecia plenamente consciente. Com raiva de ter sido ignorado, ele se estressa, mas permanece sem a atenção dela. Hagou, assim, aparece na ponta da sua cabeça e comenta que ela não era uma garota muito charmosa, e Jiro concorda imediatamente. E nesse momento, ele finalmente se toca que Hagou estava bem ali. Então, aquele homem misterioso para na frente do quarto onde Jiro estava. E do lado de fora ele conseguiu escutar uma briga altíssima entre Jiro e o gato, sobrando até mesmo para a garota, que levou um grito de Jiro dizendo para que ela calasse a sua boca. O homem finalmente entra dentro do quarto e diz estar feliz que ambos parecem estar bem, e perguntando como Hagou estava se sentindo. Mas o gado, poucas ideias, diz para ele parar de ser tão amigável e mostrar mais respeito a ele. O homem percebe que Hagou continua sem confiar nele, mas pelo menos não está atacando. Ele então se apresenta como Ryosuke Shiba e a garota como sua subordinada, chamada Ichika Kishimojin, e que ambos fazem parte do Departamento Público de Espionagem. No entanto, Jiro não está nem aí para que eles são. Ele somente quer uma explicação sobre tudo o que está acontecendo. Mas ignorando o pedido por resposta de Jiro, ele pergunta se o garoto já havia ouvido falar da Oniwaban. E surpreendendo a todos ao redor, ele responde que Oniwaban foi uma organização shinobi no período Edo, e o homem fica sem acreditar que ele realmente sabia da resposta. Enfim, durante a Era Meiji, a organização mudou seu foco, e agora eles atuavam nas sombras, e mudaram seu nome de Oniwaban para Departamento Público de Espionagem. Sua principal função é coletar informações de cunho nacional e internacional, mas também de observar e eliminar Mononokes. Apesar de incidentes com Mononokes serem bem raros ultimamente, e que por conta disso seu departamento especializado estava há vários anos em paz. No entanto, no dia anterior, suas instalações haviam sido atacadas por Mononokes, e com aquele ataque, eles libertaram da hibernação um outro Mononoke. Aquele Mononoke libertado era Hagou. Jiro se lembra que o gato preto havia lhe contado algo parecido no dia anterior. Shiba se vira para ele e agora deseja entender como aquilo aconteceu com ele, mas o garoto fica confuso com a pergunta e olha para Hagou. Um enorme grito sai dos corredores do hospital e vemos a garota brigando com Jiro, o chamando de idiota por ter metido seu nariz onde ele não havia sido chamado. E o garoto somente contra-argumenta que ela deveria calar a boca, é o único argumento que ele tem. Shiba entende que tudo aquilo vai ser um pé no saco para que ele consiga explicar no seu relatório e fuma mais um cigarro. No final das contas, nada mudava, o resultado final ainda era o mesmo. Jiro e Hagou haviam se fundido. E se a organização deixasse as coisas do jeito que estavam, Jiro ficaria fundido com ele até o dia em que morresse. Mas não havia muito o que fazer. Ninguém sabia de fato uma maneira de desfazer aquela fusão. Mas haviam meios para que eles conseguissem procurar um meio de reverter. E devido ao fato deles não saberem o que os Mononokes queriam quando atacaram sua sede, eles não têm escolha a não ser protegerem o garoto, revelando que Jiro já era considerado um desaparecido para a polícia. E que não havia nada que ele pudesse fazer, porque por ser uma organização que funciona nas sombras, eles não tinham obrigações de respeitar os seus direitos civis. E Jiro não era mais uma criança, e agora teria que suportar suas escolhas. O garoto estava à língua com raiva, mas Shiba o ignora e fala que amanhã ele será transferido para um outro lugar, e que até lá ele será vigiado por guardas que ficarão do lado de fora do seu quarto. Ele até tenta falar algo, mas é cortado pelo olhar julgador de Ichika. A garota lhe dá as costas e parte. E assim o tempo passa. E Jiro agora já está de saco cheio do seu confinamento e começa a pensar em seu avô, que neste momento deve estar muito preocupado sobre seu paradeiro. Hagou fala que havia sido por essas coisas que ele dissera para que Jiro ficasse longe dele. Mas Jiro se levanta e pergunta se ele também ficava dando sermões para ele. Já não bastava aquele homem. Mas o gato diz que já era tarde demais para arrependimentos. O que está feito, está feito. Ele somente pede para que Jiro reflita, porque aquele homem chamado Shiba foi o responsável por selá-lo. O garoto achava que eles o tratariam bem por ser humano, mas agora que ele é humano fundido com um Mononoke, será que realmente o tratariam bem? Fora o grupo que os atacou e libertou o Hagou, eles certamente queriam algo com ele, e nem Jiro nem Hagou possuíam aliados para enfrentar essa batalha. O nosso protagonista suspira, dizendo que tudo aquilo era um grande pé do saco. Tudo que Hagou e aquele homem que só sabia fumar cigarro faziam era tagarelar e reclamar.
Jiro já estava cansado de tudo aquilo e que agora iria fazer as coisas do seu próprio jeito. Ele se levanta e diz que ambos agora estão partindo. No entanto, ele não está fugindo, e sim está indo à procura de entender tudo aquilo que está acontecendo com ele. Mas que depois que compreenderem tudo, ele vai saber o que fazer. Porém, a Gol diz para que o garoto não contasse com sua ajuda. Jiro até fica frustrado, mas entende. Era isso que ele ganhava por se meter no problema dos outros. Ele mesmo, então, resolveria seus próprios problemas, usando sua própria força. Os guardas se assustam ao escutar um enorme barulho vindo do quarto de Jiro, abrindo a porta rapidamente. Ao entrarem, vê um garoto cercado por corvos voando ao seu redor. Os pássaros atacam os guardas e Jiro usa aquela oportunidade para fugir, partindo e agradecendo pelo fato dos corvos serem fáceis de conversar. Agora, longe do hospital, ele agradece aos corvos por o ajudarem e entrega a comida que ele prometera a eles. Agor pergunta então qual era o seu plano, e Jiro responde que somente precisa fazer uma coisa antes de dar início a ele. E assim, ambos chegam na frente da casa de Jiro. Jiro explica que não acha que o seu avô suportaria o fato dele estar desaparecido. Em resposta, Agol diz que aquilo era bem legal da sua parte. E pergunta como ele faria para que explicasse tudo aquilo que aconteceu, porque, sem dúvidas, era impossível do avô dele acreditar em toda aquela história. Mas Jiro faz pouco caso das palavras do gato e diz que, afinal de contas, o velho era seu avô e que acreditaria nele. E faz com que o gato suma, já que ele não quer iniciar a conversa explicando o que é aquele gato de fumaça. Ele respira e diz que agora está pronto para entrar. No entanto, seu avô aparece nas suas costas naquele momento. Isso o pega de surpresa e ele pergunta quanto seu avô havia saído. No entanto, o velho pergunta se ele realmente falava sério. Aquela era a primeira coisa que ele falava depois de ter sido dado como desaparecido. Era isso mesmo? O garoto fica nervoso e diz que voltou até lá para explicá-lo algumas coisas que eram difíceis de serem compreendidas. Sem aguardar suas palavras, o seu avô começa a andar e pede para que ele só se cale e o siga. Em choque, Jiro concorda e o segue. Eles já haviam andado tempo bastante, e o garoto agora pergunta para onde eles estariam indo. Ele se desculpa também nesse meio tempo e fala que não tinha muito tempo. E pergunta por que ele os levou logo ali. Sua avó responde que naquele local ninguém ficaria em seus caminhos. E dando-lhe um soco fortíssimo no rosto, o faz voar. Jiro levanta, assustado, e pergunta o que havia sido aquilo. Seu avô, puto, pergunta se ele havia noção do que fizera. Ele sabe que foi um erro sair de casa sem falar nada para o seu avô, mas que aquilo não era motivo para um soco daqueles. No entanto, seu avô responde que Shiba já o havia lhe contado tudo. Ele sabia que seu neto havia sido possuído por um Mononoke e que o departamento agora o perseguia. Mas tudo aquilo deixa Jiro espantado e confuso. E compreendendo seu rosto, seu avô explica que na realidade ele era um ex-membro do departamento. Assim, Agor revela que já desconfiava de algo daquele gênero. Isso explicava a sede de sangue direcionada a ele. O velho encara Hagor e pergunta com raiva e punho cerrado como ele se atreveu a se meter com seu neto, alegando que na realidade quem havia falhado tinha sido ele próprio, pois os erros do neto eram responsabilidade dele, e já que ele terá que escolher entre ser usado pelo departamento ou pelo Mononoke, ele iria destruir os dois ali mesmo, e logo em seguida se mataria. E é isso, galera. Esse é o fim da nossa parte 1. Espero realmente que vocês tenham gostado assim como eu gostei. Realmente, espero que vire moda os japoneses aí adaptarem mangás cancelados para que assim possam expandir esses universos, esses mundos, suas histórias e tramas. E como sempre, galera, ao final dessa mensagem, aguardem alguns segundos para que vocês possam escutar os comentários do Nunu sobre essa parte 1. E para quem gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar suas opiniões sobre o que acharam da história até aqui. Um ótimo dia a todos e até a próxima. Galera, primeiramente, que mangá mais nostálgico, hein? Eu, de fato, nunca havia lido esse mangá, principalmente na época do seu lançamento, mas eu lembro dos capítulos novos sendo lançados no Mangá Livre. Quem é velho vai lembrar desse site lendário. Então, honestamente, falando, esse mangá foi bom para revisitar um pouco o passado e ver que essa história tem um começo bem promissor, mas que provavelmente em algum momento ela vai ficar um pouco perdida, o que provavelmente deve ter justificado o cancelamento da série. Mas de forma bem geral até aqui,
Até essa parte em que lemos, eu achei bem legal, para os primeiros capítulos. E o fato de ganhar anime quase 10 anos depois, quando o primeiro capítulo foi lançado, é que eles realmente, a indústria deve acreditar que esse mangá ainda tem muito potencial pela frente na história. Eu gostei de ler, eu gostei de até onde eu li aqui. Apesar de eu ter achado o protagonista um pouco genérico, só pedir para os outros calarem a boca direto. E sendo bem honesto com vocês, eu só pretendo continuar essa série aqui com vocês caso vocês do chat peçam muito por uma parte 2. Caso contrário, eu vou realmente priorizar outros títulos mais conhecidos no canal do Mago da Morte. E então é isso, galera. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, porque assim eu sei o quanto vocês estão gostando do vídeo e do meu trabalho, tá certo? Um ótimo dia a todos e até a próxima.